Olá pessoal, muito bem-vindos ao programa Acorda que é hora de passar. Neste programa nós respondemos perguntas da nossa audiência sobre planejamento de estudo, metodologia de estudo e outras questões relacionadas aos concursos de técnico e de analista judiciário, ok? Então quem for chegando aí na live pode mandar suas perguntas, pode solicitar sua participação, ok? E a gente aí vai respondendo as dúvidas à medida que elas forem chegando, tá? Mas para aquecer aqui o nosso debate, eu estou trazendo aqui uma pergunta que já me fizeram há um tempo atrás sobre o que fazer nos momentos que antecedem a prova, né? Existe muita discussão sobre isso, porque os especialistas normalmente dizem que nos momentos que antecedem a prova, o aluno ou o candidato deve relaxar, né? Deve procurar buscar não se cansar, não se estressar com a prova em si, para que ele possa ter o máximo de rendimento possível, tá? Essa a afirmação, ela está correta, tá? Porque afinal de contas, o que você faz no momento que antecede a prova não vai resolver o seu problema. Então, se você veio se preparando bem, eventualmente, se você se estressar, se você se cansar antes da prova, pode ser que você tenha um rendimento pior do que aquele rendimento que você teria caso você tivesse relaxado, procurado desfocar da prova, para que então você chegasse aí com todas as condições necessárias para o momento da prova. Beleza? Olá, Cris Amorim, bom dia. Se você quiser, pode mandar a sua pergunta aí pra gente. Beleza? Então solicitar a sua participação. A gente está falando aqui sobre o que fazer nos momentos que antecedem a prova de concurso. Beleza? Então assim, normalmente os especialistas eles recomendam que você não se estresse, né? Não procure estudar antes da prova, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes os candidatos eles acabam ficando numa ansiedade tão grande antes da prova que eles não conseguem não estudar, tá? E assim, eu particularmente sou um candidato que me enquadro nessa situação, tá? E por que isso normalmente acontece? Porque esses candidatos, eles precisam sentir aquela necessidade, eles têm aquela necessidade de sentir que eles estão fazendo o máximo possível até a data da prova, tá? Então o que acontece? Embora esses candidatos saibam que não vai resolver o problema da sua jornada de preparação, muitas vezes ele teve uma boa preparação, mas naquele momento que antecede a prova, ele então precisa aplacar a sua ansiedade, né? E como é que ele aplaca a sua ansiedade? Fazendo ali pequenos estudos, né, para que ele então consiga chegar na hora da prova com a sensação de que realmente ele fez tudo o que era possível, tá? E eu não vejo nada de errado com isso, tá? Só é errado se essa pessoa procurar resolver seu problema de preparação, ou seja, tentar resolver eventuais lacunas que ele tenha deixado durante a sua jornada de preparação para resolver ali antes da prova. E realmente ele não vai conseguir, vai se estressar, vai se cansar e aí não vai ter um rendimento esperado. Na verdade, ele poderia até ter um rendimento pior do que aquele rendimento caso ele não tivesse se cansado ali naquele momento. Ok? Então, existem duas situações, né? O candidato que consegue relaxar antes da prova, é melhor que faça, é melhor que relaxe, ou seja, ele pode ouvir uma música, ele pode fazer meditação, enfim, ele pode fazer uma leitura sobre outra coisa, enfim, alguma coisa que tire o foco dele, tá? Daquela prova, para que então ele consiga chegar no momento da prova com condições plenas para fazer a prova da melhor maneira possível. Agora, existem outros candidatos que precisam então aplacar essa ansiedade, tá? Mas existem algumas coisas que
o candidato deve fazer, e aí serve para qualquer situação, tá? Seja o candidato ansioso, seja o candidato que não é ansioso, que evita passar por ansiedades desnecessárias, tá? Em primeiro lugar, é crucial que o candidato consiga ter uma boa noite de sono antes da prova, tá? E isso muitas vezes é uma situação que não é muito fácil para alguns candidatos, né? Os candidatos ficam tão pilhados aí ao longo da jornada de preparação que no dia que antecede a prova ele acaba não relaxando, ele acaba estudando até meia-noite, 1 hora da manhã, e aí quando ele vai dormir ele não consegue descansar. Isso aí é péssimo para a situação do candidato, tá? Porque se ele não conseguir dormir bem, ele não vai chegar 100% na prova, tá? E aí, obviamente, o rendimento que ele tiver não vai ser o máximo que ele poderia ter, tá? Então, o candidato ele tem que encontrar uma maneira de conseguir dormir bem antes da prova. E aí ele pode fazer de algumas razões, né? Existem alguns alimentos que favorecem isso, né? Por exemplo, ele pode tomar um suco de maracujá, ele pode eventualmente tomar algum calmante natural, enfim, alguma situação que possa trazer para ele aquela situação de relaxamento, tá? Evitar bebida alcoólica no dia anterior, porque afinal de contas, se a pessoa acordar com ressaca, com dor de cabeça, também isso vai prejudicar muito o aproveitamento dele na hora da prova, tá? Uma outra questão também que é importante é o candidato, antes de sair de casa, ele conferir toda a documentação que ele precisa levar, tá, para apresentar lá no momento de entrar na sala da prova, tá? Porque muitas vezes o candidato ele se inscreve no concurso com um determinado documento, e se ele não estiver portando esse documento no momento da prova, ele pode vir a ter problemas, tá? Dependendo lá do fiscal, enfim, dependendo do rigor que a comissão do concurso aplicar àquela situação, tá? E também é muito importante conferir o local da prova, tá? Porque às vezes, normalmente, concursos muito grandes são feitos em faculdades, né, em universidades grandes, e o campus dessa universidade normalmente tem vários prédios, então é muito importante ele conferir com antecedência aí qual é o prédio que ele vai fazer, qual é a sala, para que ele possa então eliminar esse fator de estresse no momento da prova. Uma outra coisa também, um outro fator que gera muito estresse no candidato é o medo de perder a prova, ou seja, o medo de engarrafamento, medo de, enfim, se perder no caminho. Então, o que a gente recomenda em geral é que a pessoa, dependendo de onde ela mora em relação ao local da sua prova, obviamente se ela morar do lado da universidade, aí não precisa ter esse estresse, mas se ela já mora mais distante, que precisa pegar um táxi ou um automóvel de aplicativo, então é recomendável que essa pessoa saia 2 horas antes de casa. 2 horas em relação ao horário do fechamento do portão. Por quê? Porque se você chegar 1 hora antes do fechamento do portão, não tem problema, você já vai estar lá. Né? Você já vai estar lá e você não vai precisar, então, se estressar com isso. Você vai sentar na calçada, enfim, tem outras pessoas que ficam ali junto. Com certeza, se você chegar 2 horas antes do fechamento do portão, você pode ter certeza que já vai ter uma galera lá esperando abrir o portão, ok? Então, se você sair 2 horas antes de casa, você consegue, então, evitar problemas com engarrafamento, problemas com acesso, tá? A Cíntia Carvalho entrou aqui também na nossa live. Bom dia, Cíntia, obrigado pela participação. Se vocês quiserem, podem mandar perguntas aí, solicitar a participação ao vivo aqui, tá? Nós estamos falando, tô na área, beleza.
Estamos falando aqui sobre o que fazer nos momentos que antecedem a prova, tá? Então, saindo 2 horas de casa, você consegue evitar muitos problemas. E se você chegar muito cedo no local de prova, não tem problema. Você pode aproveitar esse momento aí, seja para relaxar, seja para dar uma estudadinha então no material que você estiver levando, tá? Outra dica aqui também é um lugar comum, mas vale a pena ressaltar, né? Você deve levar água, deve levar uma sacolinha com algumas coisas para você comer, como banana, chocolate, enfim, barra de cereal, alguma coisa que te dê um carboidrato ali para que você consiga fazer a prova sem sentir dor de cabeça, sem sentir fome, tá? Ou seja, você tem que eliminar o máximo possível de estresse, beleza? E em relação a estudar antes da prova, né? Voltando a esse assunto. Como a gente já falou aqui, tem candidatos que não têm essa necessidade, tá? Tem candidatos que ficam lá relaxadão no local da prova, ouvindo música, meditando, né? Professando lá a sua fé, enfim. Maravilha, se esse candidato consegue esse nível aí de vamos dizer assim, de relaxamento, melhor para ele, porque, ressaltando aqui, a prova vai refletir o que ele fez durante toda a sua jornada de preparação no estudo, tá? Para o estudo para concurso. Não, ele não vai conseguir resolver lacunas de estudo no dia que antecede a prova ou no dia da prova, tá? Então, obviamente, se essa pessoa conseguir relaxar, tanto melhor para ela. Agora, tem pessoas que simplesmente não conseguem, e eu sou uma delas. Eu preciso chegar com a sensação de que eu estou fazendo ali o máximo possível, e então, quando eu chego na prova, eu acabo levando algum material pequeno para conseguir dar uma olhadinha, enfim. Então, qual é a dica que a gente dá para esses candidatos ansiosos como eu? Como a gente já vem falando aí nos outros vídeos do canal, é muito importante que durante a sua jornada de preparação de estudo você faça pequenas anotações, tá? Essas anotações podem ser na sua lei seca, essas anotações podem ser em pequenos resumos esquemáticos, aí você pode fazer mapas mentais, você pode fazer fluxogramas se você estiver estudando aí, sobretudo a parte de procedimento, né, de processo civil, de processo penal, ou outras anotações que eventualmente você fizer, né? Tem gente que adota um caderninho de ouro, ou seja, um caderno em que ele concentra todas as suas anotações mais importantes. O importante então é que essa pessoa que precisa estudar até o momento de entrar na sala de prova, não vale a pena levar um montão de material, é perda de tempo, é você se sacrificar à toa, né? Eleja um materialzinho que seja resumido, né, que seja esquemático, para que você então possa fazer aquela leiturazinha antes da prova, tá? Vale a pena também levar pequenas legislações, ok? Exatamente, Cíntia. A Cíntia colocou aqui algumas anotações que sirvam de gatilho, né? E é justamente o que a gente fala aqui no nosso canal, né? Quando você está estudando, é importante você fazer pequenas anotações, porque quando o processo de acesso às informações que ficam gravadas na sua memória de longo prazo tem muito mais a ver com o processo pelo qual você construiu essa memória de longo prazo do que propriamente pelo volume de repetições de estudo e volume de revisões que você faça. Então é possível que, se você estudar uma determinada matéria, pegando esses gatilhos e colocando ali nos seus resumos esquemáticos, nas suas anotações, se você revisar esses gatilhos 2, 3 meses depois, aquilo ali vai ser muito mais eficiente para resgatar o que você estudou na sua memória de longo prazo do que você ficar fazendo aí revisões de 24 horas, 7 dias, 14 dias, 28 dias.
Isso aí realmente eu acho que não é muito eficiente e acaba estressando o candidato ao longo da sua jornada de preparação. Beleza? Então, outra dica que a gente dá são essas pequenas legislações, tá? Por exemplo, leis, decretos específicos sobre determinadas questões específicas do seu assunto. Eu tenho um exemplo aqui. Uma vez eu fui fazer uma prova para a magistratura estadual lá do Mato Grosso do Sul, e quando eu estava estudando direito ambiental, eu vi lá no edital que o edital ia cobrar alguns decretos específicos sobre questões ambientais, tá? Sobretudo questões relacionadas aí ao ecossistema do Pantanal. E eu nunca tinha estudado aquilo, tá? Então o que eu fiz? Nos momentos que antecederam a prova, no dia anterior, eu dei uma lida naquela matéria específica, tá, sobre o ecossistema do Pantanal. Provavelmente aquilo ali só vai cair no concurso, nos concursos do estado do Mato Grosso do Sul, tá? É possível que eventualmente venha cair em uma outra prova, mas é muito pouco provável. Agora, no Mato Grosso do Sul faz todo sentido, porque a maior parte do território do Mato Grosso do Sul é ocupada pelo ecossistema do Pantanal. Então, é óbvio que ia cair alguma questão sobre aquilo, né? E aí então vale a pena ler essa legislação, que é muito pontual e que certamente vai ser cobrada na prova, né? Moral da história: caiu uma questão sobre o ecossistema do Pantanal e eu acabei acertando essa questão justamente por conta dessa leitura desse material específico, tá? Então, se você tiver que eleger alguns materiais, procure eleger aqueles materiais que sejam muito específicos, que não demandem aí um estudo de doutrina, de jurisprudência, ou seja, só ler a lei, que é o máximo que vão te cobrar na prova, beleza? E procure também não focar em muitos temas, porque, como a gente já falou aqui diversas vezes ao longo dessa live, você não vai resolver o seu problema de jornada de preparação no dia da prova. Tá? Então não adianta você falar: poxa, eu esqueci de estudar isso aqui de licitação, eu esqueci de estudar isso aqui sobre o procedimento do tribunal do júri, esqueci de estudar isso aqui de direito ambiental. Tu vai misturar um monte de coisa e vai acabar não aproveitando nada, tá? Então foca num tema e de preferência um tema que ou que você ainda não tenha visto, ou que você eventualmente tenha alguma dúvida pontual, tá? Por quê? Porque o que você conseguir acertar na sua prova em relação a esse conteúdo que você estudou no momento da sua prova, no momento que antecede sua prova, você está no lucro. Tá? Você está no lucro. Você não vai resolver o seu problema de preparação nos momentos que antecedem a prova. Então, se você faturar uma questão ali, já está maravilhoso. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que vocês tenham essa compreensão, tá? Os candidatos que precisam estudar para aplacar a ansiedade, faça esses pequenos estudos, mas desde que você não se canse, não se estresse, tá? Porque se você estressar, se você se cansar com essa atividade, você vai acabar roubando aí de si mesmo uma condição para que você possa fazer a sua prova. Beleza, pessoal? Então, sobre essa pergunta aí, que já me fizeram outras vezes ao longo da nossa jornada de preparação de estudo, são essas as considerações que a gente queria colocar, e eu queria saber se alguém que está participando dessa live aqui quer mandar mais alguma pergunta, quer mandar um comentário. Beleza, pessoal. Então aqui só para a gente fechar a live de hoje, eu estou lendo aqui uma publicação recente do Estratégia, falando sobre as questões as atualizações aí dos concursos para técnico e para analista judiciário, tá? Então, só reforçando, os concursos que estão previstos aí para acontecer no curto prazo, ou seja, em até 6 meses,
são os concursos do TJ do Rio Grande do Sul e do TJ do Rio de Janeiro, tá? O TJ do Rio Grande do Sul está aí com já a banca definida, ok? E o concurso do TJ já tem até edital aberto que está suspenso, TJ do Rio que está com edital suspenso, mas que vai ser reaberto aí a qualquer momento. Beleza? Então, pessoal, quem estiver aí se preparando para estudar para os concursos do tribunal, a hora é agora, tá? Quem não começou ainda a estudar, dá tempo de estudar, tá? Se você tiver uma preparação aí focada, aqui a Cíntia mandou o comentário, TJ mudou a comissão, mas ainda não a data. Beleza, Cíntia, obrigado aí pela sua participação. Mas é aquilo, né? No momento em que a curva de contaminação aí do vírus vier a diminuir sensivelmente, então eu acredito que os concursos serão retomados, né? Prova disso é que, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro acabou de publicar essa semana o edital do seu próximo concurso para 38 vagas de defensores públicos, ok? Então isso aí já é um sinal de que pelo menos no Rio de Janeiro, né, o Estado já está se movimentando para retomar os concursos públicos. Então, quem estiver assistindo essa live, ou aqui ao vivo, ou o conteúdo gravado, se você já estiver estudando para esses concursos, é hora de intensificar, tá? E se você ainda não estiver estudando para concurso, é hora de começar, beleza? E dá para começar, tá? Muita gente pode ter a dúvida aí, mas já tem edital publicado, eu nunca estudei para concurso. Se você fizer uma preparação focada, verticalizando o edital, né, identificando as matérias que têm maior incidência de questões, tá? Escolhendo o material adequado, beleza? E para fazer, dá para fazer então uma preparação bem focada, tá? A Cíntia mandou aqui um comentário: a grande defasagem da Defensoria Pública do Rio são mais de 100 vagas. Exatamente, ou seja, a deficiência é mais de 100, mais de 100 cargos, né, vagos para defensor público. Porém, como a situação dos estados, né, a situação financeira dos estados está crítica, então muitas vezes eles só conseguem abrir concurso para provimento de poucas vagas. E esse é o caso aí da Defensoria Pública, também é o caso dos tribunais de todo o país, como a gente já falou aqui em outra live, de acordo com o relatório Justiça em Números do CNJ, hoje atualmente existem mais de 47 mil cargos vagos em todos os tribunais, né, cargos de técnico e de analista judiciário. Porém, os estados, né, e as próprias justiças federais, eu me refiro à Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça Militar, elas vão provendo esses cargos, né, fazendo concurso para provimento desses cargos, de acordo aí com a autorização legislativa para gasto, né? Obviamente quem já estudou aí direito financeiro sabe que o Poder Executivo só pode gastar aquilo que tiver aprovado na Lei Orçamentária Anual, beleza? Então, normalmente a Lei Orçamentária Anual destina recursos orçamentários para provimento de vagas, e como os recursos são escassos, os estados e a própria União não conseguem prover todos os cargos que seriam necessários para eliminar totalmente o déficit de cargos vagos na estrutura do Poder Judiciário. Beleza? A Cíntia Carvalho mandou aqui, banca FGV, 90 questões com critérios mais brandos de avaliação da discursiva e a primeira fase objetiva, né? Eu acho que ela está se referindo aí, no caso, ao concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Então eram essas questões que a gente queria colocar aqui. Se alguém quiser colocar mais uma dúvida, pode mandar aí algum comentário, beleza? Reforçando, se você ainda não começou a estudar para concurso público,
tá? Os concursos dos tribunais são uma excelente oportunidade, porque vai ter muito concurso, todos os tribunais têm déficit de vaga. Então, se eventualmente você quiser começar a estudar para algum edital que já tenha sido publicado, dá tempo, tá? Dá tempo para estudar e fazer uma boa preparação, porque eu estimo aí que essa prova, por exemplo, do TJ do Rio de Janeiro não vai acontecer provavelmente nos próximos 3 meses. Então, em 3 meses você consegue fazer uma boa preparação para os cargos de técnico. De analista judiciário, o edital é mais extenso, mas se for analista judiciário da área administrativa, também é possível, porque na verdade a quantidade de matérias de noções de direitos é muito menor do que a quantidade de matérias que é exigida para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Tá? A Cris Amorim mandou um obrigado aqui, foi ótimo. Obrigado pela sua participação, Cris. Um grande abraço para você. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou dessa live aí, compartilha com seus amigos, tá? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Toda semana nós temos postado 3 vídeos no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Então, com dicas aí relevantes para a sua jornada de preparação para concurso público. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.